Nós já estamos de volta com a Manhã da Piedade e eu quero falar agora sobre a sua saúde. Sua saúde sempre, sempre em primeiro lugar, não tenha dúvidas disso, né? Olha só, você aí em casa, você está com dores nas articulações, está com dificuldades para subir escadas, para caminhar, para levantar da cama pela manhã, você sente essas dificuldades? Gente, isso é um sofrimento, não é? Traz um desgaste emocional, né? A pessoa fica preocupada sobre o que está acontecendo. E a artrite, a artrose e a osteoporose, esse é o correto nome, né? Osteoporose. Será que pegaram você? Já consultou o médico? Já está com um problema nesse sentido? Gente, isso causa muitas dores por todo o nosso corpo, viu? Desgastes, inchaços nas articulações, nos joelhos, nas nossas mãos também e nos ombros. Muitas pessoas reclamam, né, de dores nos ombros, dores horríveis na coluna e reumatismos também. Esses reumatismos que atingem muitas pessoas por aí. Então, o meu cuidado é especial em chamar a atenção para a sua saúde. Vamos cuidar da sua saúde? Vamos cuidar dos nossos ossos, né? E para isso, quero chamar a atenção de você de casa para o Renatros, que é um produto completo. Esse Renatros, gente, contém cálcio, contém vitamina D3, vitamina K2, zinco, magnésio e a vitamina E, além de cartilagem de tubarão, né, que é rica em glucosamina e condroitina. Então, envelhecer com saúde, com tranquilidade, com qualidade de vida é muito fácil, né? Para fazer as suas tarefas todas do dia a dia aí na sua casa, sem ter a ajuda de ninguém. E você pode pedir o seu Renatros agora mesmo. Você vai pedir estes comprimidinhos, né? Que vem todas as orientações quanto ao uso nas embalagens, tá bom? Pelo telefone 3446-2522. O código de área é o 31 3446-2522. Não esqueça este nome. Vou repetir para você aí de casa. É o Renatros. Código de área 31 3446-2522. Não deixe para depois não, viu? Porque senão você só vai lembrar quando essas dores estiverem lhe incomodando. Então peça agora mesmo, peça já o seu e cuide da sua vida, cuide da sua saúde, da sua qualidade de vida. Bom, e falando em saúde, nós seguimos tratando deste assunto aqui no nosso programa nesta manhã. Nós vamos falar agora da hemofilia, que é um distúrbio, gente, de coagulação que afeta em cada 5.000 crianças nascidas e pode levar à morte em casos mais graves. E o Dia Mundial da Hemofilia é marcado por diversas ações de conscientização que visam trazer à tona a realidade, né, das quase 12 mil pessoas que convivem com esta doença no nosso país. Agora, é muito importante, né, conhecer os tipos deste distúrbio, os tratamentos necessários, né, para controlar os sangramentos e manter uma rotina bem tranquila. Para entendermos mais, então, sobre este tema, sobre hemofilia, nós estamos recebendo hoje aqui no programa a Priscila Rodrigues, que é a coordenadora do Hemocentro de Belo Horizonte. Priscila, bom dia. Bom dia, sim. Bem-vinda. É um prazer estar aqui Conosco. Obrigada por aceitar o nosso convite, seja bem-vinda, para falar de um assunto que eu acredito que as pessoas têm muitas dúvidas, Sim. né? Quando a gente fala em hemofilia, o que é? O que é hemofilia? Como que ela se manifesta? A hemofilia é um distúrbio da coagulação do sangue, é um distúrbio genético que afeta só homens, então só meninos, só homens, né? Só pessoas do sexo masculino é que são portadores dessa doença. Mulheres não vão ser afetadas, As mulheres não são Uhum. afetadas, elas são portadoras do gene, mas os homens é que são os afetados. Onde há uma não produção de um fator da coagulação. O fator da coagulação são proteínas que ajudam a coagulação do nosso sangue. Então, a gente tem dois tipos de hemofilia. A hemofilia A, onde falta o fator 8 da coagulação, e a hemofilia B, onde falta o fator 9. Alguma é mais grave que a outra? Não, as duas têm o mesmo nível de gravidade, só o tipo de fator que a gente repõe que é diferente. E o que acontece? Quando o sangue da gente precisa de coagular, a gente, assim, de uma forma muito básica, a gente poderia pensar como se fossem tijolinhos construindo um muro. Então, a gente tem vários componentes do sangue que vão construindo, que são esses tijolinhos e vão construindo aí o coágulo, sim, que é o muro. E a falta desses fatores, seja o fator 8 ou o fator 9, é como se faltasse cimento para a gente sedimentar esses tijolos. Então, o coágulo, ele tenta se formar, mas ele não se forma completamente. Então, a pessoa começa a sangrar quando tem algum tipo, fica sangrando sem parar, quando tem algum corte, alguma lesão. Então, um corte simples na mão, por exemplo, um corte simples na mão pode provocar um sangramento grande. Pode provocar um sangramento grande
um sangramento que não para. Às vezes ele não é enorme, mas ele não para. Você faz curativo, troca curativo e continua ali aquele sangramento. Sangramento pelo nariz também é comum? O que acontece? O paciente hemofílico, em qualquer traumatismo que ele tem, ele pode ter sangramento. Então, às vezes, assim, nesse tempo seco, que todos nós, às vezes, temos algum sangramento pelo nariz, por causa do tempo por causa do tempo, o hemofílico vai ter aquele sangramento e ele não vai melhorar com a compressão que a gente costuma fazer, com ficar parado e colocar a cabecinha para trás. Então, muitas vezes, nos casos mais simples, a gente descobre, às vezes, por um corte ou por um sangramento desse tipo. Agora, os casos mais graves, a gente descobre muito cedo. Às vezes, ao nascimento, às vezes um cordão umbilical que não para de sangrar, mesmo estando com aquele clampagem, com aquele clipe, um cordão umbilical que não para de sangrar, ou um hematoma enorme no lugar de uma vacina. Isso tudo faz com que a gente desconfie que aquela criança possa ter hemofilia. Então, é bom os papais ficarem atentos. Sim. Os papais, vovós que acompanham essas crianças aí, hematoma muito grande, a vacina que está demorando a melhorar. Exatamente. Machucou. Um umbiguinho que está saindo sangue ainda e já tem, assim, 4, 5, 6 dias que o bebê nasceu. Isso tudo são sinais de alerta que a gente pode ter que aquela criança tem um distúrbio de coagulação, sendo que a hemofilia é o mais comum deles. E nesse caso, qual é o primeiro passo? Quando os pais, os responsáveis perceberem ali que a criancinha não está conseguindo estancar o sangue da criancinha? O primeiro passo é procurar um médico. Então, ir ao hospital, por exemplo, uma criança pequenininha, voltar no hospital onde a criança nasceu, ou ir ao pediatra, porque os profissionais de saúde são treinados para ter a suspeição do diagnóstico de hemofilia. Quando eles veem que a criança tem a possibilidade de ter hemofilia, eles encaminham para algum centro tratador que vai fazer os exames. No caso de Minas Gerais, todos os pacientes com hemofilia são encaminhados para Hemominas, seja alguém que tenha plano de saúde, seja alguém do SUS. Lá é o centro de referência. Lá é o centro de referência. Eles encaminham para a gente e a gente faz os exames e confirma esse diagnóstico. É um exame que sai, assim, de um dia para o outro, é um exame de sangue rápido e a partir do momento que aquela pessoa está diagnosticada, ela fica cadastrada dentro da nossa instituição, a gente passa esses dados para o Ministério da Saúde e aí a gente começa o acompanhamento, dessa pessoa. Como que é feito esse acompanhamento? A gente faz um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, então a gente tem médicos, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos, os farmacêuticos, a enfermagem. Então, a gente tem todo mundo para dar aquele suporte para aquela criança e para aquela família e a gente tem que programar a reposição desse fator de coagulação num programa que a gente chama de proflexia. Porque se você dá o fator de coagulação que está faltando para essa criança, ela não vai ter sangramentos. Então, a gente já insere esses pacientes no programa e aí começa esse acompanhamento que é para a vida toda. Sim. Agora, você falou que é só homens, sim, né? E pode se manifestar algum sintoma desses na fase adulta ou não? Geralmente pode. É quando criança mesmo. Não, pode sim, porque a hemofilia ela tem 3 gradações, hemofilia leve, moderada e grave. As hemofilias leves e moderadas, às vezes a criança não tem sintomas quando pequena e vai ter sintomas, às vezes, só numa situação mais crítica, um corte, uma cirurgia. Então, a gente pode ter adultos que não sabem que tem hemofilia e que vão descobrir aí que em alguma situação mais para frente na vida. Esses pacientes também podem ser eles devem ser referenciados para nós, aí eles são cadastrados e começam a reposição do fator também. O acompanhamento da mesma forma que a criança, da mesma forma. Agora, o que causa a hemofilia? A hemofilia, ela é um distúrbio genético. Na verdade, é aquilo que a gente estuda, no ensino médio hoje, das doenças ligadas ao cromossomo X. Então, o cromossomo X, o gene que produz o fator 8, ele não funciona. Então, como o homem tem um cromossomo X e um Y, se ele recebe aquele cromossomo onde não tem a produção de fator, ele não vai ter produção nenhuma. Uma mulher, muito raramente vai acontecer dela ter os 2 cromossomos que não produzem. Isso é praticamente incompatível com a vida. Por isso que a gente não vê mulheres hemofílicas, mas a gente tem mulheres portadoras. Então, todo caso de hemofilia novo que a gente diagnostica, a gente faz um estudo das mulheres da família para ver se alguma delas é portadora, até para um aconselhamento genético para próximas gravidezes, para a família saber que tem a possibilidade de ter a doença. E quando tem muitas pessoas na família, mesmo assim ainda há chance de o bebê nascer, menino nascer sem ser portador? Sim, existe essa chance, mas é muito importante que a família participe, faça o aconselhamento genético, porque pelo menos você já vai saber. Quando você sabe que a criança tem uma chance maior de ter hemofilia, ela já vai nascer preparada, vamos dizer assim. Então, a vacina vai ser dada com mais cuidado, a gente vai fazer o exame mais cedo, às vezes não precisa esperar a criança sangrar
para a gente saber que ela tem hemofilia. Então, a gente já começa, vamos dizer assim, toda a questão da profilaxia antes até do bebê nascer. Antes mesmo, antecipa esse processo, Antecipa esse processo. Se o bebê é muito grande, a gente vai avaliar a via de parto, né? Porque, às vezes, assim, um parto mais traumático, às vezes pode ter algum sangramento, então a gente avalia também. Então, essa é uma forma de prevenção, digamos assim? Ou existe uma forma mais eficaz de prevenção? Hoje em dia, não. O que a gente tem é o conhecimento mesmo, né? Saber que a pessoa tem a possibilidade de ter hemofilia e até que ela nasça e possa fazer os exames, a gente tem isso para fazer. A gente ainda não tem a questão de, vamos dizer assim, de algum tipo de manipulação genética que pudesse bloquear esse processo. Isso ainda não existe. Mas quem sabe no futuro, né? Sim, mas a gente tem muitos recursos. E o que é mais importante a gente sempre falar é porque, assim, o Ministério da Saúde, isso já é um trabalho de muitos anos, tem uma estrutura muito boa. A gente já ganhou até prêmios internacionais por conta disso, assim, de um programa de tratamento de hemofilia muito bem estruturado, todo pelo SUS. Então, assim, é um choque, às vezes, para a família saber que o bebê é hemofílico, mas ele tem todo um suporte, ele pode ter uma vida praticamente normal, estando inserido dentro dos programas e sem custos para a família, porque às vezes é uma família mais humilde, o pessoal fica preocupado, quer fazer campanha. Não precisa, a gente tem tudo isso pelo SUS. Tem tudo de graça pelo SUS, esse acompanhamento, então. Sim. A gente pode falar em cura de hemofilia? Hoje ainda não, talvez no futuro sim, por tratamentos ligados à engenharia genética. Mas os fatores de coagulação hoje estão tão modernos, porque hoje a gente não usa mais o sangue para repor os fatores, a gente já faz esses fatores em laboratório. Os fatores e as demais medicações, eles estão tão modernos que, assim, o paciente tem uma vida praticamente normal. Então, ele pode trabalhar, estudar, praticar esporte. Ele consegue manter uma qualidade de vida. Consegue manter uma qualidade de vida, ser super produtivo, sem problema. É só seguir todas as orientações também. Exatamente. Né? Que essas informações, como você disse, chegam diretamente para essas pessoas que são cadastradas. Exatamente. Né? Nós temos a pergunta aqui da Luana Conrado, lá do bairro Alípio de Melo. Um abraço para você, Luana, para todos aí no Alípio de Melo. Ela está perguntando o seguinte: quando uma pessoa com hemofilia machuca, ela sangra mais que as outras, sim, né? Sim, ela sangra mais que as outras. Ela, às vezes, não sangra no primeiro momento igual às outras, mas é um sangramento que ele persiste. Então, é um curativo que você tem que trocar mais de uma vez. Fica igual a gente costuma brincar, fica babando. Então, é um curativo que, às vezes, fica meio molhado. Você usa um band-aid no instantinho, ele está descolando. Então, de repente, se ela conhece alguém assim, às vezes vale a pena que essa pessoa faça algum exame para poder ver. E agora, quais são as consequências se a pessoa não procurar um atendimento ali, né, no primeiro momento, quando já surgirem esses sintomas? O que pode ocorrer com essa pessoa? Bom, fora os sintomas, vamos dizer assim, as consequências mais graves num evento, tipo um acidente, um tombo, onde ela pode ter uma hemorragia maciça e, infelizmente, até evoluir para o óbito, esses pacientes eles têm muitos sangramentos espontâneos nas articulações do corpo. Então, às vezes, eles começam com algum quadro articular e vão ficando com a limitação de movimento. Então, às vezes, são pacientes jovens que têm dificuldade de locomoção, dificuldade de uso de algum membro por conta dessas articulações muito afetadas. Isso a gente chama de hemartrose. Joelho, cotovelo, fêmur. Então, às vezes, pessoas muito jovens, adolescentes, que já têm esse problema e ficam com essas limitações. Então, isso é uma das coisas que a gente mais tenta combater usando esses programas de profilaxia, que a pessoa não tem esses problemas do aparelho locomotor. Então, a qualquer sangramento, a gente consegue intervir mais depressa. A gente tem uma equipe de fisioterapeutas que aí trabalham muito essa parte, trabalham reforço muscular, para que o paciente não tenha sequelas disso, porque são sequelas que podem se tornar permanentes e podem afetar muito a vida e a qualidade de vida dessas pessoas. Mas isso aí em um segundo momento, caso a pessoa não faça um acompanhamento quando surgem sangramentos, né? Exatamente. Agora, para as pessoas que queiram mais informações, então basta procurar o Hemocentro. Isso, basta procurar o Hemominas. No nosso site já existem algumas informações, né? Que é o www.hemominas.mg.gov.br. A gente tem uma parte de informações lá e as pessoas podem entrar em contato, mandar perguntas para a gente. Os médicos ou enfermeiros que às vezes acompanham também podem mandar perguntas para a gente. Se a gente vê, às vezes, que é um caso que merece um acompanhamento, agenda uma consulta. Tá certo, agradeço muito a sua vinda aqui hoje. A entrevista foi muito produtiva, né, gente? Muito esclarecedora. Eu tenho certeza que a gente esclareceu dúvidas de muitas pessoas em casa. Muito obrigada. Obrigada, Síria. Nós Bom que dia. agradecemos. Bom dia. Você aí de casa, agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. Não saia daí. Voltamos daqui a pouquinho. Tem teatro como forma de evangelização com integrantes do Senar, que é aqui no estúdio daqui a pouco.